Pô, eu coloquei para gravar, daí o senhor Ótimo. começa então, que agora está gravando. Bom, então vamos lá. Do que vocês têm dúvida do rosário? Você está com o rosário para cruzar, não está? Como que é? Mas tem que assistir os vídeos lá também para poder tirar as dúvidas, viu, gente? Porque lá tem as aulas certinhas, as apostilas também explicam. Depois você segura, Márcia, eu vou estar cruzando. Não tem problema nenhum. Você segura na mão assim, as duas mãos. Ela não está falando, né, filha? Mas aí depois também, viu, Márcia? Se for uma... É do pequeno esse? Tem o pequeno e o grande. Tá. Os dois se segurando na mão já fica com ponto de força. Quando eu fazer o benzedor, eu benzer todo mundo, já fica cruzado. Já cria alimento de força. Mas vamos supor, eu vou no benzer, o que eu faço? Você tem o seu altar, você põe tudo lá assim, como vou explicar para vocês aqui, ó. Você põe tudo o rosário lá assim, ó. Vamos supor que aquele seja o altar. Você põe o altar, você põe o rosário tudo assim, ó. Como se fosse uma cobrinha. Aqui você deixa um galho de arruda. E acende uma vela branca e pede para os arcanjos e anjos cruzar este rosário. Pronto, está cruzado. Rebentou o rosário, fui benzer a moça, rebentou. Não está aqui com eu para fazer cruzamento. Enrola tudo aqui, põe o galinho de arruda no novo, acende uma vela branca para os arcanjos e pede para eles cruzarem. Por quê? Na força do Pai Criador. Todo rosário é sempre na força da divindade maior, o Pai Criador. É Ele que vai dar a dádiva para vocês benzer a pessoa. Porque a pessoa está incrédula, está com encosto, está com obsessor. Isso daqui vai arrebentar. Você não sabe. Vocês vão aprender. Então, o rosário é mais fácil do que com ervas. Mas se vocês quiserem usar as ervas, não tem problema nenhum. E também, a hora que vocês for benzer, se vocês quiserem escrever lá no grupo, eu vou benzer uma pessoa com esse tal problema, o Jorge sempre coloca uma oração, faz mais de uma oração, se for necessário. Agora, qual oração que você vai usar para benzer? Você está com o rosário lá. Eu benzo uma vez, benze duas, benze três, quantas vezes for necessário. Sempre com o poder de Pai Criador pela força de Arcanjo Miguel. Eu desfaço todo o mal que tem nos corpos sutis. Qual o mal? Primeiro corpo, segundo, até o sétimo. Você não precisa saber o que é 7 corpos. Você tem que saber, eu benzo uma vez, benzo duas, benzo três, quantas vezes for necessário. Você não sabe se vai benzer uma vez, duas ou três? Por obséquio, você benze a pessoa uma vez, duas e três. Se precisar, você benze mais que uma 3 vezes. Você não sabe onde ela foi, o que ela aprontou, se ela está magiada, se ela está encostada. Então, o rosário, se ele arrebentar, fica toda a energia negativa aqui. Depois tem que catar cada conta, levar lá no Cruzeiro Santo das Almas, deixar lá num saquinho, acender um toco de vela e dizer: Santas Almas, descarregue esse rosário. Aí as pessoas que limpam o cemitério vai catar tudo isso daqui e vai jogar no lixo. Não serve mais. E lá no pé da Santa Cruz das Almas tem um portal aonde descarrega. Vocês não podem mais fazer isso, lembra? Porque o rosário está partido. Então, você tem que catar cada conta, juntar tudo num saco, num saquinho, e deixar tudo amontoado assim no saquinho com o toco de vela, e pedir para Santas Almas descarregar no Cruzeiro Santas Almas. Lá abre-se um portal e descarrega tudo. Você já não pode fazer mais isto. Porque está partido. O mal da pessoa já está aqui. Não tem como se tirar, descarregar, para usar em outras pessoas. Então, você tem que catar todas as contas, como eu fiz um dia com o Espírito das Trevas. Tem gravado, filha? O que, Rô? Quando eu benzi a moça que partiu o rosário? Posso procurar, Rô, que foi num dia que a gente fez... Físico. Foi. O Espírito das Trevas estava do lado da moça, o menino viu, mas eu falei para ele não mostrar. Para ninguém, não contar para ninguém. Quando eu fui benzer a moça, ela estava com metástase no corpo inteiro. Eu benzi ela, o meu rosário arrebentou inteiro.
mundo estava catando as contas para eu. Catei as contas, tinha um de reserva, usei o outro, e esse daqui o meu pequeno descarregou na Calunga. Por quê? Essa moça, ela veio para despedir da família, que ela estava com câncer. Só que o câncer dela tinha tomado todo o corpo. Como ela é filha de Iemanjá, eu peguei o rosário, tirei as forças negativas do encosto, que era o espírito das trevas, e falei para ele, moço, ela é filha de mãe Iemanjá, dona da Calunga Grande. Você precisa deixar que eu prolifere mais o tempo de vida dela. Só que o meu rosário arrebentou, porque o espírito das trevas ele tem muita energia negativa. Então, meu rosário arrebentou com 8 pessoas ali vendo. Era todo mundo catando as minhas contas do rosário. A moça está viva até hoje, viu, Alvineia? A diferença é que ela veio para despedir da família. E ela voltou para agradecer a família e continua a vida. Então, o câncer, ele é só um desequilíbrio entre o corpo e o seu espírito. Significa que você não está amando. Não desenvolve amor. Por que isso? Porque você está muito negativo, acreditou em muitas mentiras. É só por causa disso. Então, o benzedor, ele vai mostrar para você o que é amor. Não interessa se você julga, se você não julga, se você é errado ou certo, você é só o instrumento disto daqui. Por isso que vocês são os benzedeiros, os curandeiros. Por isso que a Igreja Católica não queria benzer-se, para não ter o poder de curar como Cristo cura. Então, um rosário, quando vocês passam no corpo da pessoa, você cura ela do mau agouro, de uma doença, de uma inveja, de uma maldição ou de uma magia negra. Arrebentou, vocês têm que catar todas as contas, se sobrar não tem problema, leva lá na Calunga. Não peça outra coisa das almas, tem um portal, lá o mal que está nesse rosário vai para baixo. E a pessoa vive por mais tempo, graças ao seu trabalhador. Então diga. Uma coisa, você pega esse rosarão e passa do corpo de baixo para cima, lá na apostila tem isso? Ele vai fazer aqui em mim. Você faz assim, ó. Então, Ó, você faz assim, ó. mas você não tem que mexer aqui, viu? O senhor tem que ficar de pé e a gente tem que virar. Não precisa, é só aqui. para demonstrar, ó. Você passa no corpo da pessoa assim, ó, e segura. Daí, a hora que cai no chão, aparecem os nozinhos. Ele Aí faz- você fala, eu benzo uma vez, eu benzo duas, eu benzo três, eu benzo quantas vezes for necessário, sempre com o poder da ordem suprema de Deus Pai Todo-Poderoso, pelo meu amado Arcanjo Miguel, que ele que tem que interceder pela luz, eu desfaço todo o mal nos corpos sutis e solto o rosário no Pode chão. soltar, pô. Daí o senhor põe bem aqui na pontinha, pô, para ver. Ali, pô, a câmera tem que puxar. Ó, Traz bem na ponta aqui, pô, senão só vê a mesa. Né? daí, ó, Tem que sair daí. daí fica assim, ó. Fia, mas será que não vai atrapalhar tudo lá? Ó, fica assim, ó. Mas vocês estão vendo aí? Uhum. Então, só que daí, geralmente, quando ele joga, dá uns nozinhos. Às vezes dá 1, 2, 3 nozinhos. Daí ele vai jogando até não ter nozinho nenhum. Aí fica assim, ó. Vamos supor. Ele tá mostrando aqui, ó, dá um nozinho. Fica assim, ó. Vocês estão vendo o nozinho? Aí você pede para a pessoa sair, saia do campo. Aí sai, daí ele limpa o rosário e joga de novo. Aí eu faço assim, ó. E pego o rosário de novo. Dá uma cruzada com o dedo no chão. Assim você faz 1, 2, 3 vezes. E online, Até, aí ele faz assim no celular, né? até não ficar assim, ó. Como se fosse um erro. É. O que significa isso aí? Energias paradas. Significa que o corpo, ele tem energia magnética. Então, o rosário, diferente da medicina, ele capta toda a energia de um corpo negativo. Esse corpo negativo fica tudo aqui. E vocês ficam com o corpo limpo, descarregado. Então, quando vocês vão na Umbanda e o preto velho faz descarregador, é isso que eu faço. Eu descarrego o seu corpo nisso daqui. Ou com as ervas, ou com a minha própria mão, aqui.
mas só que daí você tem que trabalhar com a incorporação. Como vocês vão trabalhar no campo do benzimento, ou vai ser com o rosário, ou com as ervas, ou com a intercessão da mão, como eu expliquei para o Jair, ou com o dom da palavra. Então, Márcia, se eu entendi bem, é assim que a gente faz o descarrego. Muitas benzedeiras tinham o rosarião, que ele quer grosso, tem um rosário desse daqui, ó. Eu não estou com ele agora, mas a próxima semana eu mostro para vocês. É um rosário bem grosso. Dona João conseguiu entrar? Tá aí, Ela está Ana ali. João? Ela está ali. Sim, obrigada. Boa noite. Quando você for benzer a pessoa na casa dela, você leva aquele rosarião, pendura num canto lá para... O que é o rosarião? Você vai criar um campo de energia. A pessoa não tem altar em casa, a pessoa não tem fundamento, não tem firmamento, não tem nada. Então, você precisa levar o rosarião, quando você for benzer na casa da pessoa, para pendurar lá. E com esse rosário seu no pescoço, você vai benzer a pessoa. Como você é um sacerdote, é nesse rosário, com o outro rosarião que eu vou mostrar para vocês semana que vem, que você vai ter a força do mundo espiritual para o mundo físico. Então, isso daqui vai tirar todas as mazelas que a pessoa tem. Então, o benzimento, ele não é uma coisa comum. O benzimento, ele não é coisa simples. Isso daqui arrebentou, não presta mais. Tem que catar todas as contas, levar lá no Cruzeiro Santo das Almas. E comprar outro rosário. Por quê? No caso, eu tenho uns par de rosário no canto ali, como pequeno compra para eu. Se arrebentar, eu tenho da onde tirar. É um extra, né, Vô? Agora, qual que é a dúvida que você tem, Márcia? A dúvida é, como o meu altar fica dentro da minha casa, a pessoa não vai entrar para não trazer energia negativa. Eu estava pensando, como eu tenho um corredor que entra e sai, de pegar o rosarião, colocar o rosarião lá e benzer ali, para a pessoa não entrar e não deixar a energia negativa Não na minha tem problema. Se for o caso, não tem problema nenhum. Veja bem, quando a casa de santo não tem lugar para ser fora da tua casa, e você precisa desenvolver a caridade, você pode benzer na sala, não tem problema nenhum. Se você não tiver outro argumento para poder fazer, o benzedor. Agora, se tem possibilidade de benzer fora do seu casuar, é melhor. Então, Quando eu falei para você firmar a porteira com Exu fora, é a casinha de Exu, o que que é? É um lugarzinho lá perto do seu portão, onde você pode deixar as imagens, se você não tiver imagem, não tem problema nenhum. Ali vai ser o seu fundamento de Exu e Pombagira. Quem entrar do seu portão para dentro, Exu absorve aquela energia negativa e você só faz a cura. É mais simples. Isso para quem é um bandista. Para quem é um benzedor e não precisa se preocupar com Exu Pombagira, no caso, eu trabalho com fundamentos. O meu pequeno é feiticeiro nato, de outras encarnações. Então, ele tem que fazer afirmamento da esquerda. Querendo ou não, ele tem o conhecimento da esquerda. Então, ele já é um bruxo. A diferença é que ele não executa a bruxaria, porque eu não deixo. Porque se ele tentar a bruxaria para destruir a vida de uma pessoa, para prejudicar, aí ele não pode ser o benzedor. Aí ele vai pagar caro as suas malécias, malefícios. Então, como eu sou o mentor da casa, e Caboclo é o dono da casa, eu tenho só a esquerda para tirar o mal que vocês têm aqui. Vocês todos estão aqui. Eu não sei onde vocês foram. Mas só de você estar aqui, Exu já correu gira e já tirou todo o campo negativo de vocês, porque eu tenho o fundamento lá. Então, vocês não perceberam, mas o pé de vocês estão quente, não estão? Tá mesmo, o meu tá quente. Quando o pé esquenta, é que Exu está tirando a energia do corpo e levando para a terra. Isso muito pai de santo não explica e não sabe. Então, quem tem a esquerda em casa, sabe que Exu, quando você está aqui online ou no meu casuar, quando você entrou, o seu pé já está aquecido, já está tirando tudo que não presta da onde você foi. É a mesma coisa que eu lavasse o pé de vocês com uma água benta. Isso na esquerda. Só que quem entra aqui no meu casuar para o lado de fora, não sabe que ali tem casa de Exu. E não precisa saber.
Exu trabalha no oculto, no escondido. No caso seu, Márcia, se você montar uma casinha de Exu lá no seu portão, ou com imagem, ou só com as velas e fundamento de porta fechada, se for o caso, eu te ensino, todos que entrar para fazer benzedor seu, Exu já vai puxar energia negativa e você vai benzer só o corpo, a alma da pessoa, o espírito. Porque a mazela dela já ficou lá na trunqueira, a desgraceira. Se ela fez maldade e está mentindo para você, a hora que você for benzer, o rosário vai partir. Ela pode não contar a verdade para São Ceia, você não precisa saber da verdade. Só que se o seu rosário partir, você percebe que ela está carregada, ela fez alguma desgraça. Ela fez magia, fez alguma coisa ruim para alguém. Aí, quando você passar o rosário, lógico que vai arrebentar. Você não vai perguntar para ela se ela foi em qualquer casa de umbanda ou qualquer casa de magia. Mas para você benzer essa pessoa, só com outro rosário. Aí você fala para ela, moça, você vai ter que vir mais uma vez, 2 ou 3. Daí, você vai precisar cobrar dela, pelo menos, o rosário. Porque ele arrebentou. Porque na magia, você é obrigado a cobrar como se fosse uma cartomante. Qual o valor, vô? Vocês decidem. 50, 100... Quanto que custa esse rosário do senhor? O rosário, geralmente, o menino paga 20, 30 reais um rosário desse tamanho. Mas desse aí? Quando ele tem, para comprar. Que não tem quase para comprar. Acho que é mais, hein? Porque 20 acho que é do pequeno, não é? Não custa mais que isso. Eu vou fazer uma pesquisa. É 20, 30 reais um rosário desse tamanho. Isso aí é um rosário de quantas contas? É 15... Eu comprei 60 na Shopee. 60 na Shopee, mas tem um frete, Então, né? É mais ou menos isso daí. Eu não sei de valores. Eu calculo uns 20, 30, 50 reais. Mais ou menos assim. 60, mano. Porque depende da pessoa que faz. Porque isso aqui é como se fosse artesanal, como vocês falam. Vocês têm que fazer por fio de conta. Então, a pessoa que faz vai cobrar por cada conta e cada mistério. Como é um rosário de 15 mistérios, pode custar 30, pode custar 50, até 100 reais, se for o caso. Mas tudo bem. O que acontece, Márcia? Quando vocês vão benzer uma pessoa, você não sabe a natureza dela. Não é verdade? O meu pequeno recebeu uma moça aqui no meu casuá, ela queria pedir a morte para o próprio pai. Ele ficou revoltado, ele falou assim, vô, eu não quero mais essa moça aqui. Como é que pode uma filha pedir a morte para o próprio pai? Sendo que eu ensino que pai é caminho. Moeda e decisões. Eu falei para ele, não tem problema, filho. A escolha é dela. Mesmo assim, eu benzi a moça incorporado com ele, mas ele não quis mais atendê-la. Aqui no meu casuá. E eu tomo conta dela como espírito. A vida dela virou de ponta cabeça. Ela perdeu o trabalhador, está com a saúde ruim. Por quê? Porque a mãe não é saúde. O pai não é caminho. Se eu desejo a morte do meu pai, eu não consigo ter a força da mãe no meu corpo na saúde. Então, a idiotice de vocês pensar que indo contra o pai, a mãe vai te curar. A mãe precisa do amor do pai para ter estrutura para o próprio filho. Já pensou se o pai criador, na sua santa benevolência, fosse condená-los por essa atitude? Vocês não poderiam ser benzedores, eu não poderia dar isso, ensinamento para vocês. Então, o próprio pai criador, na sua santa benevolência, ele sabe qual filho vai ser um bom benzedor e qual vai enfiar o pé pelas mãos. Então, eita, não adianta vocês fazer o benzedor achando que vai ser o melhor que os outros. Não é isto. Você tem que fazer o seu trabalhador. Faça de coração. Eu posso cobrar a consulta, vô? A consulta e as velas você pode cobrar. O benzedor, não. Aqui, por exemplo, eu não cobro o benzedor dos 6.
Mas é o tempo do meu pequeno que eu uso na incorporação. Aí não tem o que fazer. Porque tem que largar do mundo lá fora para viver comigo aqui dentro. Então, todo sacerdote sabe, se vai trabalhar com uma entidade, tem que deixar o mundo lá fora para viver aqui dentro. Quantos pai e mãe de santo não deixam a vida lá fora e não vive aqui dentro? Como que ele vai fazer um bom trabalho? Ou ele escreve livros, cobra as consultas dele particular, ou ele não pode viver dentro da Umbanda. Vou viver da espiritualidade? Vou. Depende, você vai ter que fazer algum jeito de você ter um pouco de moeda, senão você não sobrevive também, não é isso? A espiritualidade não cobra de vocês, mas vocês têm que se doar. O padre, por exemplo, quem que paga o padre? Vocês dizem que é o Papa, a diocese. Mas ele não vai fazer a missa de graça, vai? Não, ele tem que viver, né, irmão? Então, alguém tem que pagar a missa para ele, né? Aliás, pagar o salário dele, não é isso que vocês falam? Só que o salário do padre é um fiel, dois. Quantos fiéis tem numa igreja? Se eu pensar bem, tem mais de 300 fiéis dentro de uma igreja. Para um salário, vai dar e sobrar para vários meses. O que a diocese faz? Pega esse dinheiro e, em vez de aplicar na caridade, usa para o seu luxo. Só que daí é fácil. Você usa o sacrifício dos outros para amaldiçoar o seu trabalho. No caso de vocês, não. Vocês vão ter que pegar o dinheiro dessas pessoas, que é da consulta, benzendo essas pessoas, vocês vão estar benzendo a providência do ganho delas. Então, vocês vão estar devolvendo esse dinheiro para elas pela linha do tempo, pelo amor de vocês, pelo que vocês fazem. Então, não é questão que vocês estão cobrando o benzedor. Vocês estão dizendo que o benzimento não tem preço, mas a consulta, sim, que é o oráculo, a cartomancia, as velas, os incensos, isso tudo tem um prodígio. Se você não cobra, você não consegue resolver o seu trabalhador, não é? Isso é correto, dentro da espiritualidade. O que não é correto é você usurpar da pessoa. Falar que ela tem trabalho de magia, falar que ela está encostada, falar que ela precisa voltar 10, 15 vezes, aí não dá. Aí é errado. Aí você está fazendo igualzinho o padre. O padre, ele coloca pecado na sua vida todo dia. Por que você não vai todo domingo na missa? Porque você é pecador. Então, você vai todo domingo porque você é pecador, não é? Então, na sua mente, você é um pecador. Então, você sendo um pecador, a chance de você não ser pecador é indo todo dia na missa e dando moeda para a igreja. Só que a moeda que você dá não fica abençoada. Esta é a questão. Então, você está amaldiçoando o seu dinheiro por causa do luxo de um padre ou de uma igreja, se for o caso. Então, para a igreja, não é certo você dar a moeda. Uma vez ou outra, se você quiser dar por caridade, tudo bem, mas não subsequente, porque o padre, ele não vai abençoar o seu dinheiro. Porque ele não pode, porque ele não tem essa capacidade, e ele não volta mais para a tua mão. Ele fica amaldiçoado. Lembra que César é que construiu a moeda? E o próprio Cristo falou, eu não aceito a moeda de César. Devolva para ele essa moeda. Na casa de meu pai não existe numerários, moeda, nada de riquezas. A única riqueza que existe na casa do meu pai é o seu amor, os seus fundamentos. Mas como vocês vivem no mundo físico, a consulta, a parte técnica, vocês têm que cobrar, senão a sorte de vocês passa para o outro. Mas não exagere na consulta. Queria que o Jair falar um pouquinho, Né? Não veio semana passada? Tá. Entendeu, Márcia? Na parte técnica, vocês podem fazer cobrador. Tá certo? No benzedor só, que é 15, 10 minutos, vocês não cobram. Só que vocês precisam... A pessoa vai querer que vocês tenham para ela uma direção. O que acontece comigo, Márcia? Você vai ver no rosário se ela está muito carregada, se não está. Olha, moça, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu preciso fazer você mais uma vez, 2 e 3.
Você benzendo ela, você vai ganhando prática e conhecimento dos seus mentores. O seu mentor, Márcia, vai te instruir. Todas vocês têm um mentor, um preto velho, uma vovó, um Exu, uma pombagira. Vocês não precisam saber quem são. Eles estão ao seu lado. Sendo espírita, sendo católico, sendo um bandista, não importa. Se Exu e pombagira, preto velho e preta velha não precisassem existir, vocês não tinham o dom de fazer o benzedor. Porque é eu que ajudo vocês a irradiar energia, sem que vocês saibam. Como a Juliana falou um dia, nossa, avô, muitas vezes eu vejo o senhor e não vejo o meu pequeno. Lógico. Aqui estou eu. Não é verdade? Ele não tem a audácia que eu tenho. Pela voz, pelo jeito, vocês sabem que sou eu. Não é ele. Se vocês conhecem ele, quando ele abre a live toda sexta-feira, vocês sabem que ele não é eu. Eu sou eu, ele é ele. Como eu vou falar para vocês, Márcia, Barbarina, Albineia, Juliana, Jair, Eva, a Maria Nair, que é a mais nova de todas, a Roseli, a Ana João, eu sou o guia. O meu aparelho é a visita. O que vocês confundem na incorporação, o guia nunca pode ser a visita. É o aparelho que é a minha visita. Eu sou o guia. Qual que é o guia? Aquele que fala, aquele que dá a doutrina, aquele que mantém a energia radiestésica. Vocês estão aqui e eu estou acalmando vocês pelo campo da vibração. Então, eu trabalho a radiestesia, a física quântica, que é a energia vibratória, e a Umbanda Sagrada, que é a força dos orixás. Só de eu estar aqui em terra, eu estou equalizando tudo isso em vocês. Entendeu, Márcia? Tá certo, filha? Sim. Então, a Barbarina, que eu sei que ela estava com bastante pensador aí, que eu estou vendo. Do que você tem dúvida, filha? Fale, por favor. Não estou te ouvindo, filha. Eu acho que você tem que abrir essa caixinha, não sei. Filha, ela não está conseguindo abrir a caixinha. Mas eu daqui um lado para ela. Ela abriu já. Pode falar, Márcia. Não, a Barbarina. Ah, a Barbarina não está conseguindo, Barbarina? Barbarina, abre o seu microfone. Essa tecnologia eu não entendo muito, mas vocês têm que... Ela tem que tocar em cima do símbolo do microfone. Ou você faz explicador para ela, filha? Toca em cima do símbolo do microfone, Barbarina. Não conseguiu? Eu acho que ela não Se encontrou você esse... conseguir tiver alguém aí na sua casa, você pede uma ajuda, faz igual a dona Maria Nair. Tem que abrir o microfone. Daqui a gente não consegue abrir. Bom, Pede o Jair falar um pouquinho, então, que ele não veio semana passada. Aí, acho que agora deu, né? agora deu, Barbarina. Eu vi que você está ouvindo bastante. Está embaixo. Sim. Eu só, não é assim dúvida que eu tenho, eu só queria fazer uma pergunta assim, porque eu desde que minha mãe faleceu, meu pai também faleceu, a minha mãe ela era média, né? Ela já recebia guia também. E o meu pai benzia o pessoal todo, assim, com qualquer problema que apresentasse, quebrante, qualquer coisa assim. Olho E depois gordo. que eles faleceram, eu sonho diretamente com eles, o tempo todo, quase toda noite eu sonho com eles. Você poderia me dizer para mim o motivo que eu sonho tanto assim com eles? Qual que é o nome do teu pai e da tua mãe, Barbarina? Minha mãe era Margarida da Silva Joaquim e o meu pai era Santo Manuel Joaquim. Ó, o fato de você sonhar com a Santos era o seu pai. Isso? Isso, Maria é a tua mãe, isso? Margarida. Margarida.
Isso. Veja, eles têm dúvida se você quer seguir o benzedor. Você quer? Eu quero, claro que eu quero, sim. Mas lembra que o seu pai, o Santos, ele não te ensinou nada? Não entendi. Lembra que o teu pai, o Santos, ele não te ensinou nada como que faz o benzedor? Ou você... Não, nunca. Nem meu pai, nem minha mãe. E a sua mãe muito menos te ensinou também? Não, porque eu convivi muito pouco tempo, assim, depois que ela começou a desenvolver, que ela começou a fazer o benzimento dela em casa, assim, aí logo depois eu também já casei e mudei para longe, aí bem pouco, assim, eu tive com eles, assim. Então, veja, Barbarina, quando você começou a ver meus vídeos, que não me fala, você sentiu uma atração forte para fazer o campo do benzimento, não foi? Sim, Para agradar os seus pais. O que os seus pais, a Margarida e o Santos queria é ter certeza se você quer ou não fazer o benzimento. sim. Não, mas eu quero, sim. Mas veja, o fato de você ser uma benzedeira ou um curandeiro não é tão simples assim. Lembra que o seu pai, se eu entendo bem o Santos, ele benzia só com isto? Isso, sim. A tua mãe usava os matos, as ervas? Sim. Conclusão. Se o seu pai usava a imposição da mão, que é a oratória, a sua mãe as ervas, como é que eles vão se sentir à vontade vendo você benzer? Você vai ter que escolher um atributo. Metade de você é o seu pai, a outra metade é sua mãe. Você vai benzer com qual dogma? Com ervas ou com a imposição da mão? Com a mão. Bom, então você vai seguir o pai, correto? Quando eu vou faz assim, você está impondo a mão pela força do Cristo. Sim. Eu te benzo pela força do mundo astral no Filho do Pai Maior, aquele que é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele eu te abençoo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo da Divina Providência. O que é o Divino Espírito Santo? A força da mão do Pai Criador. Este é a imposição da mão. Você pode escolher benzer com a mão, com o rosário ou com as ervas com a sua mãe. A diferença que você sonha é porque eles estão na dúvida. Você quer seguir qual? O pai ou a mãe? Ou os dois? Eu quero seguir os dois, mas o meu desejo mesmo é por espírita mesmo. Então você vai usar mais a oratória, como dizia Allan Kardec, pela posição da mão. Sim. Veja, um rezador, usando a mão, você pode rezar só com esse dedo na testa da pessoa. Você nunca pode pôr a mão no ori da cabeça da pessoa. Por quê? A sua mão... Odile, está a perguntar à Raquel... Fique tranquila, tá tudo certo. A imposição da mão na cabeça do ori da pessoa, Barbarina, não é bom você colocar, porque você não sabe aquele ori, que é a cabeça da pessoa, o que ela está pensando, qual pensador que ela tem. Até você ganhar prática, como você não desenvolveu dentro da Umbanda Sagrada o descarrego, as altas magias e tudo, como o meu pequeno é filho de feiticeiro, então não é bom você pôr a mão na cabeça da pessoa, em si fazer o rezador na testa, como todo espírita. Só que os espíritas, eles fazem a imposição da mão, como passe. Então, ou você usa o passe, ou você usa o dedão para falar, eu te benzo pelo poder do Cristo, por Cristo, em Cristo e sempre no Cristo, que te abençoo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas você é padre que faz? Não, o padre não faz isso. O padre, ele não tem autonomia do Espírito Santo. O padre, ele tem o benzedor do Cristo. Você vai ter autonomia do Espírito Santo. Sim. Se você quer fazer como espírita, é com o dedão que você vai fazer. Se você quer fazer como umbandista, vai ser com o rosário ou ervas. Aí tu escolhe. O problema de você sonhar com seus pais, com as suas mães, é que você está na dúvida. Sigo o pai ou sigo a mãe ou vou pelo meu veto?
pela minha própria escolha dos meus mentores. É o Sim. seu mentor, Barbarina, que vai decidir para você qual veto é melhor. Se é com a posição da mão, se é com o rosário ou se é com as ervas. Isso você vai sentir dentro de você quando você for benzer a pessoa na sua frente. Porque, assim, quando eu benzo, assim, em casa, eu uso mais o rosário ou então a erva. É você que vai decidir. Aquela pessoa, a Joana, a Maria, eu vou benzer com as ervas ou com o rosário? Você vai ter que pensar qual dialeto você vai usar. É a imposição da mão? No passe? Ou é o rosário, para ficar tudo aqui dentro? Ou é as ervas, para murchar de uma vez? As ervas, a trouxinha, espadão Jorge, alecrim e uma trouxinha de arruda, ela dura 3 benzedor que você faz. Uma pessoa, 2 e 3. Depois você não pode usar mais. Sim. Ela não aguenta. Porque a energia da pessoa fica tudo nas ervas. Na espada de São Jorge, no alecrim e na arruda. Uhum. O fato de você sonhar com o seu pai e com a sua mãe, aí é uma outra questão, não tem nada a ver com o benzedor. Aí eu teria que ver você lá no canto, com as consultas, ver aonde que você está um pouco incomodada. Você está aceitando bem o pai, está aceitando bem a mãe, ou você está com o sentimento pesado? Aí não tem nada a ver com o campo do benzimento. Sim. Sonhar com o pai e a mãe significa quando o filho está devendo alguma coisa para ele. Não foi um bom filho, ou tem alguma coisa que você quer se desculpar ou se arrepender. Sonhar com o pai o tempo todo significa que ele precisa de alguma ajuda e você não está sabendo responder pelo campo vibratório dele. Barbarina, metade de você é o seu pai, metade é sua mãe. Qualquer coisa que eles precisam, eles vão acessar o seu campo de energia. Se você não está respondendo, é porque você tem dúvida se aceita o pai ou aceita a mãe, ou se aceita os dois. Qual que precisa mais, o pai ou a mãe? No seu campo vibratório, você é 1 por 2. Nem o pai nem a mãe, você é os dois. Eu queria mesmo os dois, né? Porque todos os dois eram importantes para mim, né? E o benzimento deles também. Sempre vai ser. Só que daí, quando você estiver sonhando com eles, antes de você fazer o seu dormidor, você pensa, se eu vou sonhar com meu pai, eu quero que meu pai me pergunte, o que o senhor deseja, pai? O que o senhor deseja, minha mãe? Guarda na sua memória quântica. Quando você sonhar, você vai fazer as perguntas para eles. Pai, você precisa de alguma coisa? Preciso, filha. Uma missa? Uma vela? Ou tem um pedido de desculpa? Ou uma bênção? Mesma coisa com a mãe. Sim. Quando um filho sonha demais com o pai e com a mãe, é que ele não desprendeu dos seus pais. Mas o seu pai com a sua mãe, Barbarina, é o meu cajado, é o seu corpo. Sim. O pai com a mãe morre de corpo, mas não morre de espírito. O vencedor sabe. O pai e a mãe vivem de um lado e do outro. Eu até gosto de sonhar com eles, né? Que é uma boa lembrança que a gente tem, né? Do pai e da mãe, né? Mas sonhar é uma A coisa. gente não entende, né? Não responder as perguntas, aí já gera dúvidas, né? Isso. Quando você sonha demais com o pai e com a mãe, significa que você está devendo alguma coisa ou eles estão precisando de alguma coisa. Sim. Sonhos são avisos, como dizia o São Cipriano, são mensagens ou são problemas que eles estão passando, que precisam da tua ajuda. Uma missa, uma vela, uma oração ou um pedido de desculpas, se for o caso. Sim. Morrer é fácil, Barbarina. O duro é do lado de lá. Deixa o Jair falar um pouquinho. Então, filha, tem o grupo, depois das dúvidas que você tiver, o meu mediano vai respondendo com vocês, tudo for o caso. Tá certo? Certo. Então, fale, cabeçudo. Ele já está mais prático. Benção, vô. Deus abençoe. Boa tarde a todos que estão participando também do curso do vô. É uma satisfação, vô, eu fazer novamente esse curso. E como falei várias vezes, para mim não foi tão fácil, sabe, para mim começar essa caminhada.
Mas hoje eu vejo o quanto ela é importante para mim. Porque até eu não chegar nesse ponto, eu achava que não teria necessidade tanto para tudo isso, apesar de eu ter o conhecimento da parte espiritual, como eu contei para o vô, na casa que eu trabalhava, o médium sempre me apoiou muito e pedia, falava sempre para mim como eu desenvolver minha mediunidade, como trabalhar, eu sempre gostei nessa parte espiritual. E ali eu fui seguindo, né? Fiz o curso com o vô, continuei os atendimentos. Hoje, eu vejo ainda o quanto que eu preciso ainda me dedicar mais nisso, porque estou ajeitando ainda muitas coisas, né, como eu falei para o vô, para mim me dedicar, porque nessa parte desse trabalho espiritual, a gente também não pode ficar pensando muito em outras coisas, porque senão você não se desfoca disso, e você não vai carregar aquela energia que você precisa, porque para fazer um atendimento espiritual, você tem que ter uma energia boa também. Não adianta você querer se preparar espiritualmente, em todo sentido, e não preparar para você também estar com uma energia boa, para você poder atender as pessoas que você vai atender, e também para você não descair nos atendimentos, porque se você vai atender uma pessoa, a pessoa que vai te procurar é uma pessoa que já está precisando de ajuda, né? Então você tem que estar bem preparado nesse ponto. Eu agradeço muito a Deus por a oportunidade que estou tendo. Nunca é tarde para ninguém começar, nunca é tarde. É tarde de nós desistir. Daí sim nós vamos ver o quanto que nós, né, perdemos essas oportunidades. Hoje eu agradeço muito a Deus por eu ter esse começo desse meu trabalho, e estou me preparando para me dedicar mais nesse ponto, né? Eu pensava antes, mas eu trabalhava na lavoura, como que eu vou sobreviver com, né? Para mim, tem a família, tem as coisas, hoje tem custo. Não se preocupar com isso, que as coisas vêm, quanto menos você pensa, as coisas vão aparecendo, você tem que se dedicar. Você se dedicando, as portas abrem. Então, eu hoje estou me preparando, tenho muita coisa ainda para me preparar, para mim seguir esse trabalho, não vai ser da noite para o dia. Sempre eu vou estar me orientando, me ensinando, sempre quando preciso de orientação, eu vou estar sempre estendendo a mão para isso. Então, eu digo hoje, povo, estou muito feliz e agradeço muito a Deus por essa oportunidade que eu tenho de ajudar meus irmãos terrenos, porque é uma evolução para nós também, porque tudo que nós fizemos a nossos irmãos, nós estamos fazendo para nós mesmos. Então, eu vou pegar o seu engaje, Jair, e vou explicar para todos os seus irmãos que estão aqui presentes. Mediunidade não é você fazer adivinhação de espírito, saber se está encostado, se não está. Mediunidade é quando você divide os seus pensamentos com o seu mentor. Muitas vezes o médium pergunta, vô, é o senhor que está ali? O senhor responde por mim ou eu estou respondendo pelo senhor? Como a Juliana já teve o teste comigo. Ela pode falar para vocês, para ensinar. Quando vocês vão no terreiro, e ali está o preto velho ou Exu, vocês têm que definir. Será que é Exu? Será que é o vô? Será que é o boiadeiro? O que muda no campo mediúnico? A expressão, a voz e a segurança que eu trago para vocês. Então, vocês têm que pensar o seguinte, mediunidade, como eu sempre falo com o meu pequeno, que ele já estudou muitos livros, um pouco de Chico Xavier, outros escritores, tudo, é quando o seu raciocínio, você divide o que é seu e o que é do guia. Os meus pensamentos vão além do meu pequeno. Se eu for deixar o meu pequeno misturar a intimidade dele com a de vocês, nada vai acontecer. Ele vai ser só o artista através de mim. Quando vocês vêem na live a resposta das pessoas ali, vocês pensam, ali está o vô mesmo, né? Porque se tivesse o médium, não teria fundamento nenhum. O que é o fundamento? É quando a energia
do plano superior irradia o campo físico, a metafísica, o seu corpo, Jair. Então, quando eu benzo vocês, eu estou trazendo do Pai superior o bem-estar para vocês. Quando o meu pequeno não incorporava, ele pensava, avô, como que eu vou saber que é o Senhor? Não precisa. É só você saber que os seus pensamentos são os seus e os meus são os meus. Quando você permitir, abra a porta, eu assumo o seu corpo. Ah, vô, mas daí tu vai falar que o senhor bem possuiu. Então, eu quero ouvir da sua boca, Jair. Você acha que eu possuo o meu pequeno? Você acha que eu estou dentro dele? Ou você acha que ele é só o comunicador? Não, certeza que é o vô que está falando por ele. É que ele fica inconsciente, né, vô? Depende. Inconsciente ele não fica. Ele fica semi-inconsciente. Aí ele empresta o corpo dele pro vô, né? E ali é o vô que domina as palavras, que domina as coisas, que faz as coisas. Então, eu sempre falo, filho, mediunidade é quanto você acompanha a velocidade dos meus pensamentos. Quando o pombagira está no terreiro, o Exu, vocês dão um pouco de risada, né? Mas que nem a Juliana sabe. Eles não vão ficar diminuindo. Então, todo mundo pode se fantasiar por Exu, pombagira, mas quando na hora precisa fazer o trabalho mediúnico, é esta hora que vocês vão precisar ver se é ele que está aqui ou não. Como todo mundo fala na caixinha. Aí eu estava assistindo um médium que ele incorpora Exu. Tranca-rua, tem um outro que ele trabalha, acho que é o veludo. Às vezes ele fala na mente dele, compadre, é só você que está aí? O senhor aceitou fazer maldade? Só que o próprio cavalo dele não está confiando na sua entidade. Porque a moça que foi no terreiro, Jair, pediu para fazer mal para um filho. O Exu que ele trabalha falou assim, eu faço. Aí ele ficou preocupado, compadre, você vai fazer mal para essa pessoa? Eu não vou querer trabalhar com o senhor mais. O compadre falou, você vai ouvir ou vai me questionar? Antes dele terminar de fazer a sua resposta, ele falou para a moça, eu faço o trabalho que você me pediu. Só que se o anjo do teu filho estiver forte, vai voltar tudo para você. Você quer? A moça ficou com o olho desse tamanho e falou, me perdoe, eu exagerei. Aí o médium entendeu que ele ultrapassou os limites da sua entidade. Então, Jair, quando foi que eu falei alguma coisa que te diminuiu, filho? Nunca. Quando foi que eu disse para você que eu não estava em terra e você percebeu? Nunca vou falar nada disso, né? Quando foi que a sua vida, eu falei da sua intimidade mesmo sabendo dela? Nunca. Eu não preciso adivinhar o seu passado, presente e futuro. Por isso que eu trabalho com aparelho, para vocês entenderem o que é a incorporação. Incorporar é ensinar um médium que eu estou aqui e ele está para trás de mim. Às vezes a moça do meu pequeno confunde eu e ele. E quando eu saio, a própria Juliana fala, vô, não tem nada a ver. Pô, não tem jeito mesmo. Eu até falei com ele, porque ele trabalha comigo lá no canto. Aí eu falei, vô, como que é interessante? Quando é o dia do seu Exu, a fisionomia tá diferente. Quando é o senhor, tem até mais ruguinha no rosto, na testa. É muito diferente. Não tem como. É isso que é bom, Juliana, você falar para os seus irmãos o que é a incorporação. Quando vocês vão no terreiro, vocês têm na dúvida. Será que é Exu que está ali? Será que é o vô? Por que Exu dá risada? Para desobsidiar. Ele está fazendo desfazer de você? Não está. Ele está tirando de você as energias pesadas. Mas como o Jair presenciou o compadre, ele próprio pode poder falar para vocês quem é o compadre. Não é, filho? Então me diga, Jair,
Gostou de ver o compadre pessoalmente? Gostei, pô. Só que ele experimenta muito a pessoa, né? Ele mexe mesmo com o sentimento para ver se a pessoa quer mesmo aquilo que a gente está pedindo ou não. Então, ele vai pressionando. Ele é muito inteligente. Ele cobra, né? Ele dá o que você pede, mas se você também pedir algo errado, ele te dá, mas na hora de cobrar, ele cobra. Então vamos fazer o teste se você conheceu o compadre do meu pequeno. Quando você segurou na bengala dele, o que que você sentiu? Ah, dá um tremor. O cara treme as pernas. Você ficou com medo e a É, dá um medo, porque assim, ele é firme na palavra, ele não é assim de brincadeira. Então, o Exu não é de brincar. Bom, O vô tem mais paciência, o vô aconselha, o Exu não. O Exu, se tiver que dar limpada, ele dá mesmo. mas o Exu, Jair e Juliana, ele tem que ser assim, ele trabalha na sombra do ser humano. Ele não pode esmorecer um segundo. Ele trabalha das trevas para a luz. Ele não gosta de vocês. Ele não tem paciência com vocês. Aquele que fala assim que Exu gosta do povo, das pessoas, está entendendo mal sobre ele, sobre a sua pessoa. Ele é obrigado a desconfiar de cada fio do seu cabelo. Quando você fala assim, compadre, eu gosto de você, ele olha bem para os teus olhos e fala. Ou não fala. Tem certeza? Nós doutrinamos ele para duvidar de tudo e todas as coisas. Por quê? Hoje, Jair, você tem uma pessoa ao seu lado. Amanhã, ela está com um punhal desse tamanho nas suas costas. A mesma coisa eu falo para a Juliana o tempo todo. Se você olhar e confiar, você morre com a boca cheia de formiga. A Eva sempre aprendeu isso comigo, mesmo na mãe escravidão. Então, esse negócio de vocês falar para Exu que tem amizade, ele vai dar risada, ele vai excomungar todos daqui. Ô, vô, tanto é que ele fala assim: você tem a minha lealdade, mas você merece. Ele é bem claro nas suas palavras. Quando o meu pequeno foi trabucar com ele falava, vô, eu não vou aguentar. Eu tenho medo dele. Eu falei, aguenta firme. Você precisa envolver o santo. Você já desceu comigo lá no terreiro. Tirei você da mão do pai de santo. Agora você tem que trabucar com ele. E depois você vai trabucar com a sua pombagira. Foi uma vez, duas, na terceira, quarta que ele conseguiu melhorar um pouco. E eu fiz isso com uma filha de candomblé e uma filha kardecista. Todas as pessoas que incorporam, primeiro tem que passar pela minha mão ou de caboclo. Você não entra num terreiro, Juliana, ou qualquer outra pessoa que está ouvindo, sem que eu permita que você incorpore Exu ou pombagira. Ou é um preto velho ou um caboclo. Por quê? Eu quero ouvir da boca de vocês. Sabe, Márcia? O senhor falou que eu ainda não estou preparada, que eu ainda não estou madura para receber a minha pombagira, né? Por que, Márcia, que tem que ser eu para doutrinar o caboclo? Já que você viveu um pouco disto. Fale abertamente para os seus irmãos. Bom, tem terreiro, porque a linha da direita é o caboclo, é o preto velho, é eles que aconselham, eles que direcionam. A esquerda é mais para proteção e caminho. Então, tem gente que fala que recebe primeiro os Exus, vai ver que está muito próximo deles, mas geralmente primeiro é a direita, depois é a esquerda. Agora, eu já fui no terreiro que eu fui cumprimentar
pensando que era o baiano e era o da malandragem. Ele falou, não sou eu não, eu sou outro. Aí pela fala dele eu vi que ele pertencia à falange do seu Zé. Na malandragem, pode trabalhar na esquerda ou na direita. Zé Pilintra, ele é flexível. Tanto ele pode virar na esquerda, como pode virar na direita. Ele é o padrinho da Umbanda. Então, ele sabe aonde aperta o sapato e aonde tem que apertar o cardaço do sapato. Já que ele morreu com uma faca no pescoço por causa de uma moça, ele sabe muito bem o que é uma traição. Então, se for para ele trabalhar na esquerda, ele trabalha, se for para trabalhar na direita, ele trabalha. Agora, para você saber por que Exu e Pombagira tem que vir depois de eu e tudo, vocês, para incorporar Exu e Pombagira, vocês têm que ter primeiro conhecimento do que eles são dentro do seu corpo. Porque a energia de Exu e Pombagira vai fazer você ser igual a eles. E eles não querem ser igual aos vocês. Quando vocês estão com a pombagira no corpo, fia, me diga, o seu corpo vai pegar fogo, como o Exu fala. E quando pegar fogo, você vai perder o seu raciocínio. Você vai fazer coisas que você não percebe. Seja na cama, fora da cama, ou na vida cotidiana. O que eu auxilio? Saiba receber a sua moça, o seu compadre, para você não misturar a sua ideunidade com a energia deles. Exu e Pombagira vibram muito no sexo feminino e masculino. Ora ele vai chacoalhar você, ora ele vai soltar você. Por isso que pai de santo não gosta que homem receba Pombagira. Pelo fato de talvez virar viado, ou gay, sei lá o quê. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas vamos supor que dentro do homem, Jair, esteja um pouco meio dividido esse lado feminino, que é o lado da mãe. Quando você incorporar uma pombagira, você vai ficar muito desacreditado do que é uma mulher. Como eu tinha uma moça aqui, que eu tratava. O marido dela recebia a pombagira, e na hora de deitar, fazer o seu dormidor, a pombagira vinha para visitá-lo. A moça falava, nossa, você está aí, moça? Mas eu quero estar com meu moço. E você está aí? Não pode, moça. E para ele explicar que ele é ele e ela é ela. Então, muitos pais de santo não gostam que o homem receba a sua pombagira por causa da divisão sexual. Como o pai de santo do meu pequeno tinha, na época. Então, você tem que dividir o que é você, o que é a pombagira, o que é o compadre e o que é você. Então, por isso que preto velho, que nem eu, e caboclo, ensina. Primeiro, você tem que conhecer a sua sexualidade. Gosta de homem? Gosto. Gosta de mulher? Gosto. Cada um no seu sexo. Vocês não podem misturar o corpo do aparelho na sua fundamento. Pombagira vai trazer para o homem o que está no corpo da mulher. O fogo, a necessidade, o glamour. Exu vai trazer a força, o conhecimento e a lealdade. É assim que a gente doutrina, Márcia. Se você começar primeiro com Exu e Pombagira e não tiver os fundamentos, você pode inverter as fases. Já pensou se você amanhã, Márcia, conhecer o moço e ele falar assim, nossa, você está muito masculina, moça, você está falando esquisito. É porque o seu compadre está mais irradiado em você do que a sua moça. Então tem que dividir. E o homem tem esse conhecimento de ver a mulher mais masculina ou feminina. Quantas moças vai desenvolver no terreiro está mais na força de Exu do que de Pombagira? O homem não consegue ficar próximo de você, porque o seu Exu afasta o homem do seu pretendente. Aí eu tenho que dosar. Falar para o compadre, deixa eu trabalhar com o fundamento da moça primeiro, para depois você irradiar nela. Senão ela vai ficar muito no masculino, sendo que ela é feminina.
E os homens vão se afastar tudo, porque você vai afastar. E quando é o contrário? O homem está muito com a moça no corpo. Ele vai jogar mais peteca para o lado masculino do que para o lado feminino. Ele fala assim, nossa, você é feia. Olha que feio, que corpo feio, parece um bagaio. A pombagira sua não vai deixar mulher nenhuma chegar perto do seu ser. Você vai ficar questionando o corpo, o cabelo, os seios, tudo. Aí eu tenho que falar, moça, dá para você deixar um pouco, vou cuidar desse aparelho homem antes que você assuma o seu fundamento? Por isso que o pai de santo precisa pensar bem no que está fazendo, Márcia. Senão vocês afastam os homens ou as mulheres e não sabem por quê. Então a energia de Exu e Pombagira é muito assexuada. Exu é um cavaleiro, Pombagira é uma dama. No seu corpo, pode ser o inverso ou o outro lado da moeda. Como a Terezinha já experimentou um dia. Que eu não tive tempo ainda de consertar esses detalhes. Né, Tia? Quer fazer um falador para você na frente dos seus irmãos? Abra essa caixinha para fazer falador aí, então. Abri, benção, vô. Deus abençoe. É verdade, vô, nós temos que dar continuidade, né? Veja, se sentiu mal tendo o corpo de um homem no seu corpo feminino? Não, muito pelo contrário. Mas vai que você goste, né, filha? Dessa força masculina. Desse... Eu acredito que sim, vô. Essa força me deu mais força, mais vontade de seguir em diante. Ela andou testando um pouco a força de Exu. Eu não sei explicar, porque quando o Exu tá fazendo a live e quando ele faz aí, eu me sinto, não tem como eu explicar assim para vocês entenderem o que eu sinto no meu corpo, a leveza, eu não sei, mexe que eu fico diferente. Diferente como, Terezinha? Mais masculina ou mais feminina? Fico mais masculino. Tá Eu vendo, tenho Márcia? vontade de dar aquela gargalhada, mas ainda não saiu. Mas eu sinto uma leveza, eu não sei explicar a emoção. Tá vendo? O corpo humano tem o sexo, não tem? O que define o homem da mulher? Não é o sexo? Sim. Mas Vô, no sexo... E o que é esse? Eu não sei explicar para vocês o que eu sinto, assim, é diferente, eu não sei explicar, falar para vocês o que eu sinto. Exu traz movimento, traz força. No corpo da mulher, você vai sentir que as suas mãos estão maiores, que você não tem mais o seio, que lá embaixo apareceu alguma coisa diferente. Muda tudo a sua sintonia. Só que se você acostumar com esse dogma, veja bem, Márcia, você sai do feminino, sendo feminina, e passa a atuar como masculina. Aí você vai falar assim, nossa, eu não gostava de mulher, agora eu gosto? Que diacho que é isso? Aí eu tenho que parar com a energia de Exu e trazer a energia de Pombagira, para você voltar no seu santo, na sua Até a voz aqui engrossa, né? É sem a gente querer. Muda tudo. Então, as mães de santo que recebem Exu tem que dividir quando é o compadre e quando é ela mesma. E o compadre é o guia, ela é o aparelho. Mas se ela gostar da dosagem que Exu dá no corpo dela, com a força que o homem tem, será que ela vai querer sair do santo? Acredito que não. O santo vai embora, mas fica o reflexo no teu corpo. Isso que os pais de santo detestam e não gostam de fazer isso. Então, eles separam. Quando é moça, vai receber só Pombagira. Quando é homem, vai receber só Exu. Não ao contrário. Só que se você não trabalha com os dois lados, como que você vai entender o que o seu sexo é? Você nunca vai saber se você é masculino, feminino, sendo que no cajado, metade de você, Terezinha, é o seu pai e metade é sua mãe. O seu sexo é feminino. Quem tem o sexo é o corpo. Mas a energia sexual do corpo de vocês é tanto masculina e feminina. É onde Exu vai trabucar. E Pombagira. Quando você virar com Exu, ele vai trabucar do lado do seu pai.
Quando você trabucar com pombagira, ela vai virar do lado da tua mãe. E quando você não trabucar com nenhum dos dois, você vai virar do seu lado. Você não vai estar mais incorporada, você vai estar você mesmo. Você tem que se incorporar. Ivo, eu não saio do meu santo mais, vô. Eu estou bebendo muito, eu estou fumando muito, coisa que eu não fazia. Será que eu estou com Exu e a pombagira no corpo? Não, você está misturando as sinapses que a gente fala. Aí eu preciso trazer o seu Exu e pombagira, como eu fiz da mãe de santo. A mãe de santo, ela estava muito vibrando dessa última gira que eu tive lá, física. Ela reclamou para mim, vô, o meu Exu não está muito à vontade com eu. Ah, tá. Então eu vou puxar ele. Puxei ele. Ele desceu a madeira nela. Falou um monte. Eu falei para ele, compadre, não dá para você ajudar a moça, melhorar a sua porteira, deixar ela mais à vontade para ela não fechar o casuar? Porque o pai de santo dela não estava ajudando ela a incorporar com o Exu dela, direito. E o Exu dela estava cobrando dela. Tanto é que ela estava mais no masculino do que no feminino. Eu deixei a porta da minha casa com a boca aberta para ela, se ela quiser fazer algum falador. Mas até hoje eu vejo que ela está com bastante dúvida ainda. E ela é mãe de santo. Como que ela vai ajudar os consulentes recebendo o seu Exu vibrando no masculino dele? Daqui a pouco, ela diz que ela quer um homem para a vida dela. Como que ela vai conseguir um homem se ela está vibrando no masculino? Não consegue. Tem que tomar bastante banho de rosa, tem que fazer conversador com o preto velho, com o caboclo, para poder dividir a energia do Exu, que é o masculino, com a moça dela, a pombagira. Então, muitas mães e pai de santo confundem isso. Quando é Exu, quando é pombagira. Parece que é simples, né, Márcia? Mas não é. Né, Terezinha? Não Então, é simples, eu teria que fazer um acompanhamento no fundo lá. Como eu fiz com uma kardecista. Ela recebia 3 espíritos desencarnados. Ela ficava com uma semana de cama, chorando e fraca. Eu falei para ela, desde quando você está preocupada em receber espíritos encarnados? Chico Xavier nunca recebeu espíritos encarnados. Ele só dava recado pelo consciente do seu inconsciente. Mas ele nunca incorporou espíritos encarnados. Mas a irmã dele incorporou espíritos encarnados. Deu um trabalhão para ele tirar da irmã dela. A menina, 4 homens não conseguiam segurar ela, Jair. Só para você ter uma ideia. Quando é que Chico Xavier incorporou espíritos encarnados? Que eu não estou sabendo no espiritismo. Nunca. Aí essa filha que eu estava tratando de kardecismo incorporava 3 espíritos encarnados. Para dar recado, chorar, choramingar. Quando o espírito desencarna, vocês não podem mais chamar esse espírito no seu corpo, porque a sua energia sexual vai abaixando. Você enfraquece. Como benzedor, vocês não podem fazer isso. Ah, mas ele quer que eu fale alguma coisa, como você está ouvindo, entendeu, Terezinha? Falar é uma coisa, e incorporar, nunca. Aí eu fui chamando a avó dela, chamei a moça dela, construí o casuar dela. Depois ela desistiu um pouco, não quis saber mais. Deixei quieto. O menino falou, vô, não vamos fazer mais essa parte, vô, porque a pessoa não tem aquele fundamento. Já está fugindo da consulta. Aí deixei. Aí depois veio uma filha de candomblé, que a mãe de santo delas que prendeu a pombagira dela. Pombagira pode prender? Exu pode prender? Desde quando Exu e pombagira é catiço de terreiro? Exu e pombagira é livre, são guardiões do universo, das trevas para a luz. Mãe e pai de santo não prendem Exu e pombagira, só se for espírito obsessor, que se passa por Exu e pombagira. Mas se ela pegar um Exu e uma pombagira, ele vai dar um cacete nela, que ela vai perder até o rumo da vida dela. Aí eu falei para ela, já que você prendeu a pombagira, então vamos lá. Fui benzendo uma vez, 2. No terceiro benzedor, eu chamei a pombagira dela. Aí ela veio. Depois veio o Exu. Eu falei para ela, agora você vai procurar uma casa de santo decente e vai trabalhar com os seus entidades. Pensa que ela foi? Não foi. Então eu não posso fazer nada. Quando é do santo, Márcia, a pessoa não leva a sério. Só que é você que precisa fazer a espiritualidade, como meu aparelho.
Ele precisa desenvolver isso com eu, como vocês estão vendo aqui, e a Juliana sabe. Se não faz, vocês não conseguem fazer o início do benzedor. Mas aqui é uma outra história, no caso do Jair, da Barbarina, da Eva, da Roseli que está ouvindo atenta. Vocês não vão desenvolver o santo, mas vocês vão trabalhar no fundamento do santo, que é o campo do benzimento. Vocês não precisam incorporar. O próprio Exu e Pombagira vai precisar a pessoa quando você estiver com o rosário, estiver com as ervas, ou só com a posição da mão. Vocês não precisam saber se Exu está ali, Pombagira não. Eles são ocultos. Mas você vai sentir a capa do Exu, o perfume da Pombagira. Vai dizer que vocês não sentiram isso, principalmente a Márcia. Ah, vô, eu senti o cheiro de uma pinga esses dias, vô. Eu tenho uma particularidade. Começa a cantar o ponto. Geralmente vem marinheiro cantando. Que eu vejo assim, muito próximo de mim é sempre marinheiro. É que você é filha de Iemanjá. Então você está na força das águas, Calunga grande. Mas você não pode negar que você já sentiu o cheiro de perfume, né, cabeçuda? Eu sei que você já sentiu. Já, Vira e mexe. Linda, já. Cheiro Mas de... geralmente, eles vêm, como eu já sei muitos pontos deles, eles vêm cantando os pontos deles. Às vezes criança de domingo canta, porque também eu coloco as coisas para eles. Às vezes eu vou comer, é carne, eu vou lá põe pro boiadeiro. Eu tô comendo um doce, vou lá põe para a criança. De manhã vou tomar café, põe para minha avó. Que é minha Tudo avó, é intuição. eu penso que a minha avó é a Maria Conga. Eu penso que é ela, eu tenho ela aqui. Ótimo. Mas veja bem, no campo do benzimento, vocês vão usar todas as entidades. Se for vovó, se for vovô, que nem eu, se for Exu, Pombagira, como que eu vou saber, vô? Você não precisa saber. Eles estão ocultos. Se tiver magia naquele corpo negro, Exu vai atuar com a avó. Se for simpatia para quebranto, só a avó já está. Então, no campo do benzimento, vocês não precisam saber quem está ali ou não está. Quando vocês pegar o rosário, vocês vão ter direcionamento. É isso que importa. Vamos passar um pouco a palavra para a Eva, para a gente ficar mais, para não atrasar muito, né? Então, Eva, você está continuando com o benzedor ou deu uma parada? Avô. Deus abençoe. Boa tarde a todos os irmãos que estão presentes. Eu estou aprendendo, estou na caminhada, né, vô? Eu sinto assim que a minha avó, ela já me ensinou óleozinhos. Aí para eu sinto assim que todas as segundas-feiras, né, eu faço as minhas orações todos os dias, mas segunda-feira de manhã é o dia que, se tiver que benzer, por exemplo, meus filhos, né, é naquele momento após a minha oração. E assim, é o que eu identifiquei que ela, por exemplo, ela benzeu o Rodrigo, que tem 16 anos, ela usa o alecrim, né? E para a Emanuele, que já tem 13, o Guiné. Tá vendo? Eu digo assim, é ela porque, como eu estou na caminhada e sou muito insegura, no momento que eu vou fazer esse benzimento, eu peço que ela esteja junto comigo, no momento, sabe? Sempre eu peço para ela me seguir, me orientando ali, assim. Eva, sempre que você pedir ou não pedir, o preto velho, a preta velha, vai te orientar. Ou mesmo Exu, se tiver magia negra. Ou Pombagira. Encanto. Então, vocês nunca estão sozinhos no campo do benzimento. Por isso que a Igreja Católica não gosta que vocês mexam com benzimento. Porque eles sabem que vai ter uma força maior que vai vencer os dogmas deles. Então, todo benzedor, aquele benzedor com rosário, com uma Bíblia na mão, como vocês falam, ou em posição da mão, ou conhecimentos de magia, não é e nunca vai ser um magista comum. Todo mundo já teve uma experiência lá atrás, como aqui na frente. O meu pequeno faz coisas que às vezes ele fala assim, vô, o senhor está intuindo ou eu estou fazendo sozinho? Você que tem que me responder. Contanto que você não pese a mão, mas se dizer cagada, eu estou olhando. Teve uma segunda-feira que aconteceu um fato e nem eu entendi o que aconteceu. Eu estava nas minhas orações lá, e de repente eu apaguei, né?
Aí quando eu voltei de novo, eu estava dobrado, e com toda a dificuldade que eu tenho da função do AVC, né? Eu estava com a minha dobrado, com a cabeça quase no joelho. E aí eu disse assim, ó, voltei. E aí a Manu disse assim, ué, mãe, voltou da onde, né? E eu não entendi o que tinha acontecido aquele dia. Na verdade, Eva, a sua avó está incorporando inconscientemente em tu. Então, pode ser que você desenvolva a incorporação inconscientemente. O que eu não aconselho muito para o médium, mas a sua avó é que vai decidir se ela deixa a mensagem ou se ela usa o inconsciente seu para fazer o seu trabalhador. Teve uma moça aqui, que é de um rapaz famoso, a sogra dele recebia a avó Maria Conga, só que ela não queria mais trabalhar. Ela pegava a moça e dava um cacete. Um dia ela falou para o genro, falou, olha, você aceita ajudar eu a trabalhar com essa criatura? Ó, vó, se a senhora me ajudar a explicar algumas coisas, que eu preciso escrever alguns livros, eu te ajudo, mas tem que ser na sua casa, porque essa moça aqui que está comigo, inconsciente, ela não quer mais receber eu, e ela precisa trabalhar com eu. Ela dava um cacete na moça. E era inconsciente. Aí, quando ela voltava, ela perguntava para o genro, o que aconteceu? Olha, sogra, você sabe o que aconteceu. A sua avó veio trabalhador, e você não quer, né? Ah, mas eu falei para ela que eu ia desistir disso, então, mas não tem como. Eu estou te ajudando a ajudar ela. Ela tem uma missão e você tem mais ainda com ela. Então, Eva, a sua mediunidade, por mais inconsciente que seja, ela vai aprimorando para semi-inconsciente. Horas o médium vai saber o que está fazendo, horas não. Que nem o meu pequeno, o Exu, ele é inconsciente. Ele fala, avô, mas eu não sei o que o compadre está falando lá. E se ele falar alguma besteira? Você vai ter que confiar nele. Ele é o seu compadre. Se você arregar, ele te dá um cacete. Você sabe disso. Vai, paciência. Uma outra situação, assim, que um domingo, era um domingo, assim, no final do dia. Aí eu recebi uma mensagem, me benze. E eu senti na hora que ela me disse assim, não. Né? E aí ela foi me preparando até com alimentação para me fazer o benzimento na segunda de manhã, depois da minha oração. E aí, o que eu senti que ela pediu, assim, o nome da pessoa completo, com a data de nascimento. E aí era para colocar um copo com água e uma vela num... como é que eu vou dizer? Num pires desse que a gente usa para comer doce, né? Tá. E aí, antes de usar esses materiais, eu senti que ela pediu que eu me lavasse com sal grosso e água esses materiais, né? E aí eu fiz o benzimento, e como aqui em casa eu não tenho lugar específico para isso, eu senti que ela pediu que eu colocasse ali no chão essa vela, esse copo com água, e utilizasse o rosário, né, que até foi cruzado no ano passado na aula com o senhor, e o crucifixo no chão, e colocar ali dentro daquele rosário, aquele copo com água e aquele pires com a vela. E no final, depois que era para descartar a água no vaso, e aí utilizou o Guiné também fazer o benzimento ali. E a água ficou com tanta bolinha, parecia que estava fervendo, sabe? Tá. Você está vendo, Eva, no caso seus irmãos estão ouvindo, que cada preto velho vai ensinando de um jeito, mesmo no seu inconsciente? Eu ensino para vocês o começo, mas é o seu mentor, a sua mentora que vai ensinar para vocês como agir. Eu dou o começo, o caminho, e vocês vão seguindo. O meu pequeno, quando ele foi trabalhar com eu, ele pensava, avô, nós vai fazer adivinhação, né? Vai adivinhar passado, presente e futuro? Eu falo, para quê? O que você quer saber das moças? Se traz, se mente, se vai morrer amanhã, depois está doente? Para que você quer saber disso? A minha função com você é ancorar a energia delas, evoluir elas. Não ficar fazendo cartomancia. Para que eu vou fazer cartomancia? Mas o meu rosário, isso daqui, ó, ele já é um oráculo.
Mas eu não falo para vocês o que precisa, eu falo para vocês o que vocês precisam ouvir. Não é assim, Jair, que eu sempre falei para você, filho? Por que que eu vou desmotivá-los? Não tem necessidade, como eu atendi muitas vezes a Alvineia. Lembra, Alvineia? Então, eu vou deixar a Alvineia falar um pouco para vocês do nosso trabalhador, lá no canto, para a gente não atrasar muito, né? Você consegue mexer na caixinha, filha? Sim. Estão me ouvindo? Tô. Se todo Benção mundo tá, boa. Deus abençoe. Boa noite a todos. Só rapidinho antes, dizer assim que está sendo maravilhoso para mim, tá com essa turma toda ali que já está lá na frente, e eu estou aqui só, né, ouvindo, mas está sendo assim muito, muito bom mesmo ter vocês como colega aqui, que ouvindo cada um, eu estou assim, sabendo coisas que eu nunca soube. Então, assim, está sendo muito bom. O trabalho com o vô, no caso, lá no canto, a gente já fez umas 3 vezes, mais ou menos, né, de períodos, né? Eu comecei a fazer essa análise do trabalho do vô quando eu descobri um câncer, né? Não sei. E minha irmã, e a gente não conhecia direito ainda, e minha irmã que descobriu, porque a gente já conhecia o Jorge, a Sônia, né? E aí a gente começou a ver as lives. Isso já tem 2 anos em novembro, né? Fez o ano passado. Só um minutinho. E aí, eu sei que foi muito bom mesmo. Eu digo que eu entrei na creche, como se eu estivesse na creche, né? A minha religião sempre foi católica, e eu estou achando lindo vocês ali falando coisas que na minha religião nunca ouvi, né? Então, eu estou aprendendo muito, aprendi muito com o vô. Eu sei que ainda eu tenho muito que aprender, cabeça dura, tenho muito que aprender, mas assim, eu agradeço muito pela oportunidade, né, de tê-lo como meu professor, digo. Assim, de ter ele como meu orientador, meu benzedor, né? É isso. Alvineia, eu sempre tive votos para você, filha, como eu falo para uma moça aqui. Eu sempre quis as pessoas mais difíceis. Então o senhor acertou bem. O câncer, ele não é uma doença assim, como vocês possam dizer assim, o fim de tudo. Como dizia o Dr. Bezerra de Menezes, ele é a falta de amar. Quando o corpo, ele precisa de amor, e o espírito precisa aprender a amar o seu próprio corpo, o seu corpo tem que reagir com o seu espírito. Quem cura o corpo é o espírito dá energia para o corpo se curar. Na medicina tradicional, vocês querem dizer que o corpo é que se cura do corpo. Na verdade, é o contrário. É o corpo que busca a cura no espírito. Porque se o espírito não emanar energia subsequência da alma, que está lá em cima, na sua matéria, você adoece e morre. Mas a medicina... Pode falar. A medicina, ela não entende isto, mas muitos espiritualistas, pessoas que são espíritas, que hoje são médicos, sabem o quanto é importante um benzedor para quem está com câncer, se for o caso, ou para quem está com uma doença, vamos dizer assim, que não seja câncer, o quanto isso faz a energização no seu corpo quântico. O corpo, ele é magnético. Qualquer pensamento seu, qualquer onda vibracional, ele vai desviando toda a sua nomenclatura de mente. O que cura vocês de verdade não é a saúde na doença, é a sua mente na doença que vocês envolvem. Eu costumo sempre dizer lá no canto, o Pai Maior é tudo e todas as coisas ao mesmo tempo. Mas o meu pequeno fica aborrecido com algumas coisas, eu falo para ele, filho, o Pai Maior, ele só não vai ser uma coisa para vocês, a doença. Para que o Pai Maior vai mostrar para você que ele é a doença, sendo que vocês são a resposta da sua doença? Não cuidou, falou bastante, não se amou, criticou. Olhe o seu mundo, hipócrita, como o Exu diz. Briga por coisas,
rouba coisas, fala coisas. Essa mente de vocês ilúcida faz vocês adoecer. Hoje o meu pequeno pensa, nossa, avô, então eu fui burro e ilúcido o resto da vida. Lá atrás. Hoje pode ser que eu tenha um pouco mais de lucidez. Ótimo. Mas o mundo faz vocês ficarem lúcidos, acreditando em mentiras. E eu estava explicando para o seu pequeno ontem, Alvineia, para ele acreditar nas verdades dele. O que é uma verdade? É tudo aquilo que eu não posso mudar. Eu sou filha daquela mãe, daquele pai, eu casei com aquele moço, isso tudo é verdade. Mas o mundo vai ficar contra o meu pai, contra a minha mãe, contra os meus atos, atitudes e ações, não vai? Por que o benzedor ele é mal visto? Bruxo, feiticeiro, coisa do demônio. Porque ele vai fazer da sua verdade o seu verdade. Ele vai trazer do seu amor o seu amor. Então, o rosário é um ato de amor, coisa que o mundo não entende. Para que Mãe Maria não pode salvar ninguém? Para que ela não pode dar milagre para ninguém, sendo que ela é a redentora de um ventre? Se Nossa Senhora Aparecida, como diz o saudoso Papa de São Seis, fosse uma moça comum, vocês não teriam a saúde mental, espiritual e vibracional que eu trago aqui. Por mais que ela seja uma mulher comum, mãe do Cristo, ela não é uma moça de qualquer esfera. Ela não é uma escolhida só do Pai Maior. Ela é uma representante de todas as mulheres e homens deste mundo. Então, ela é mais que uma corredentora. O ventre de Nossa Senhora Aparecida, o seu manto, como todo mundo fala, ele é a salvação, o milagre e toda a sua conduta. Ela pode fazer vocês mudar. Assim. Vocês não podem mudar, mas ela pode fazer vocês mudar do dia para a noite. De pensamento, de atitude, de ações, de tudo. Até uma pessoa ruim se transforma em uma pessoa boa. Se vê nos pés dela. Então, dizer para avô que Nossa Senhora Aparecida, com o ventre materno que tem, filha, quer dizer, mãe de todas as minhas iabás e os orixás, não é uma mulher excelente, é a mesma coisa que me xingar, me ofender. Porque o Pai Maior, ele não dá ponto sem nó, como dizia Enoque. Na casa de meu pai existem muitas moradas, não é isso que se fala na Bíblia? Mas quantas moradas tem a casa do Pai Maior? Vocês nunca vão saber. A Mãe Natureza tem uma força incomparável. Raios, chuva, vento, frio, e a terra protege vocês de todas as epidemias, doenças, coisas ruins. Isso, força de caboclo. Tirando as árvores do chão, liberta todo aquele mau agouro. Então, todo homem que arranca uma árvore, deixa de conectar daqui com um plano celestial, você está tirando aquela prisão daquela doença e trazendo para todo mundo. Destruir o seu planeta é a mesma coisa que vocês pedir a sua própria morte. Mas quem que vai ensinar isso numa doutrina religiosa? Está mais para pedir do que para ensinar. Então, a árvore, como eu já venho ensinando há muito tempo nas minhas consultas, a folha da árvore comunica com o sol e fala para o Pai Sol o seguinte: Pai Sol, não precisa de mais calor, Pai, nós já temos bastante. E se não tem a árvore para comunicar com a folha? O sol vai mandar mais calor, vai entrar em aquecimento e vocês vão ficar sem água, vão ficar estufados de calor e não tem chuva. Quem faz chover, ficar o plano úmido, é uma árvore, uma floresta, a mãe ancestral. Só na cabeça de todo esse mundo esquisito que não sabe que uma árvore ancestral demora séculos uma semente para produzir novas árvores. Mas o homem, com a sua capacidade de burrice, vai lá, arranca a árvore mãe. Essa árvore mãe é a principal da semente para dar outras árvores para comunicar com o Pai Sol. E a Lua é o epicentro do termostrato. Quanto mais distante a Lua está do planeta, mais a Terra fica assim, ó.
como eu já falei em muitas lives. Vai ter planeta, vai ter cidades de vocês que vão inundar por causa da distância da Lua. Para a Terra voltar no seu ciclo, vai ter que inundar alguns países, estados, cidades. Pense com vocês, quanto dos seus irmãos ficar submerso, sem moradia, sem vida. Só para a Terra fazer isso, no eixo. Depois é eu que sou escravo. Isso é física quântica. Energia radiestésica. Como a menina Roseli sabe das energias. Não é, filha? Então, passa a palavra para ela e agradeço a sua, então, Vinécia, se não tiver mais a palavra. Sim, só quero falar que para os colegas aqui, que eu sei que foi muito importante para a minha cura, os atendimentos com o vô. Fiz tudo o que tinha que fazer, né, com os médicos, mas, assim, eu tenho ciência da importância que foi o trabalho com o vô. O benzer. Para a minha cura, o benzer, para a minha cura. É isso. Eu fico feliz, filha, pela sua sinceridade. E preciso que você se torne a benzedeira. Já que a sua promessa era isto, né, filha? Sim, vou fazer. Então, diga, Roseli, já que você está tão animada, filha, com a física quântica. Eu adoro. Boa noite. Boa bênção, vô. Deus abençoe, filha. Gratidão ter com vocês aqui. A radiestesia terapêutica é maravilhosa. É uma experiência, assim, que não tem explicação para mim, assim. É uma coisa, assim, muito, muito lindo. Trabalhar com as energias do próximo, assim, saber que você pode ajudar com muito amor e carinho, sabe? É muito gratificante esses trabalhos terapêuticos, muito lindo. Você trabalha com a radiestesia, Roseli, ou trabalha só com a física quântica? Como que isso se faz? Eu trabalho com a radiestesia e com a mesa radiônica. A mesa radiônica, ela é parte da radiestesia, você sabe, né? Uhum. Na mesa radiônica, você vai trabalhar o nome, pelo que eu vou entender no mundo físico, a data de nascimento e a numerologia da pessoa, né? Se ela é de signo, não é? Isso na mesa radiônica. Na mesa radiônica. Já na radiestesia, você vai trabalhar com os corpos sutis. Uhum. Se ela está com magia, se ela está com desequilíbrio emocional, se ela está com encarnações em débitos, e aí vai, né? Já puxa mais para o lado da física quântica, a radiestesia. Você usa o pêndulo na radiestesia? Como que você faz? Eu uso o pêndulo. Eu estava olhando agora há pouco que o meu quebrou a minha ponta do meu, eu estava falando assim, poxa, o meu último pêndulo quebrou. Quando quebra a pontinha do pêndulo, quer dizer que a energia que você fez, o pensador, foi muito grande. Aí o pêndulo já não tem mais a energia que precisa, tem que comprar um outro, né? Eu preciso de outro. Aí eu falei, meu Deus, meu pêndulo quebrou. Meu único tesouro que eu amo, esse pêndulo aqui, eu tenho muito carinho. Então, o pêndulo na radiestesia, Roseli, é como o meu rosário. Quando quebra a pontinha, não tem o que fazer. Aí, o meu pequeno também ganhou um pêndulo da moça dele, ele não usou ainda para fazer as perguntas, mas eu comprei, ou fiz ele procurar numa cumbuquinha, depois eu mostro na próxima, se vocês me cobram. Ele arrumou como que eu posso falar? De um magista, um olho que tudo vê e uma cumbuquinha como é que é? Não é aço inox, é como se fosse uma cumbuquinha de ouro, que ele enche de água, coloca na pessoa e faz as perguntas. Como se fosse perguntar para a radiestesia. Tanto essa cumbuquinha que ele põe de água, que eu vou mostrar para vocês semana, para vocês me cobram, ele faz as perguntas. Se a pessoa vai adoecer, se a pessoa vai se curar. É como se fosse aquela mesa de tabuleiro que vocês têm medo de falar. Que vocês falam, qual que é mesmo? É mesa de... Não é mesa radiônica, é uma outra mesa que vocês falam, que vocês têm medo de fazer pergunta. Você já viu a brincadeira do copo? Sim, já. Todo mundo tem medo de brincar com aquele negócio do copo. Mas não é que tem espíritos. Você tem que saber dominar a técnica da energia. Quem não sabe, não brinca. Mas não é uma brincadeira. Quando você vai fazer os perguntadores ali, para aquela cumbuquinha que o pequeno comprou, que é de magia,
Lá, o nome da pessoa vai girando do lado, vai girando do outro, fica de ponta cabeça. Ele falou assim, vô, como é que acontece isso? Só que ele faz comigo incorporado. Eu não deixo ele fazer sozinho. Porque quem é o magista sou eu. Ele é só o curioso. Então, quando ele quer fazer algumas perguntas para aquela cumbuquinha... Por quê? Na cartomancia, você pode ler as cartas, mas você não pode interferir na energia do cartomante. A pessoa que corta o baralho, como vocês entendem que é um oráculo, a energia da pessoa que pegou a corte do baralho está ali. Então, a cartomante só vai ler o seu campo, que vocês falam que é um campo genético, que é um campo arqueológico, ancestral, vamos dizer assim. Então, o que a cartomante faz? Ela só vai ler o que você não sabe ler nas cartas. Seja pelo tarô ou por cartas mesmo, que é carta de baralho mesmo. Se sai rei, se sai paus, como às vezes o Zé Pelinta fala, na malandragem. Sabe que malandragem, Zé Pelinta, ele sabe mexer com as cartas, né, Márcia? Às vezes eu usei algum tempo também na minha consulta as cartas de Zé Pelinta, como ele tem lá no canto dele lá as cartas. Então eu uso um pouco desses dogmas para o meu pequeno aprender o que é Zé Pelinta na magia de um preto velho. Como o Zé Pelinta trabalha na direita e na esquerda, então às vezes eu uso as cartas dele para fazer umas respostas para São Seis, dependendo da pessoa que às vezes eu vou trabalhar. Não é sempre que eu mexo com isso, eu mexo mais por curiosidade com o meu pequeno, porque às vezes ele é curioso, ele quer saber aonde que Zé Pelinta trabalha, aonde que ele vai nessas cartas. Mas Zé Pelinta, como eu posso falar para São Seis, ele é malandro. Então, quando ele joga uma carta, ele dá uma resposta para São Seis. Ou ele faz como que eu posso dizer, um curador para você naquela carta, mas a carta de Zé Pelinta também trabalha na radiestesia, Roseli. Então, na radiestesia, a carta de Zé Pelinta também mexe no campo vibratório. Então, como eu falei nas lives passadas, isso daqui, não sei se a Márcia entendeu, quando eu benzo vocês, eu trabalho com a apometria, com a física quântica e com... Como que eu posso falar? Física quântica, apometria... Agora eu vou esquecer a parte lá do... A geometria sagrada da Umbanda, que é o descarrego. Como que isso funciona? Quando eu benzo vocês, eu estou curando 7 corpos. 7 corpos vai na apometria. Quando eu benzo na geometria sagrada, eu estou fazendo radiestesia ao mesmo tempo. Quando eu benzo, tirando os descarregos, eu estou trabalhando no passe, como no espiritismo de Allan Kardec. Então, eu benzo vocês com a imposição da mão, que é o passe do espiritismo. Isso aqui é o passe do espiritismo, lembra? A invocação da mão. A força da palma de Buda. A força de Buda é a palma da mão, não é? Quando eu dobro o dedo no meio, eu estou invocando a força do Pai Celestial na força iluminatória do Buda. Então, isso é, como que eu posso falar? No kardecismo, o passe. Eu estou irradiando a sua energia com o seu coração quando eu faço isso. Já que você não está pensando, eu faço o seu coração pensar com a sua mente. Quando eu faço assim, eu estou acertando todo o seu ciclo vibratório. Pela linha do tempo. Já estou terminando. E quando eu faço na radiestesia, eu estou passando o rosário pelo corpo de vocês, como eu expliquei pela moça do meu pequeno. A radiestesia eu uso quando eu passo no corpo da pessoa. E quando eu vou falando, eu vou descarregando o corpo. Dentro do meu rosário na radiestesia. Por isso que eu falei nas lives, eu acho que eu não soube explicar muito bem, Márcia. Quando vocês vão benzer, vocês vão usar a geometria sagrada, a física quântica, a apometria e muitas coisas do kardecismo. Por quê? Eu não preciso ser religioso. Eu tenho toda a religião no dogma, no rosário. Por isso que o benzedor, ele não precisa saber do que ele está fazendo. Ele é instruído. Viu, Terezinha? O seu mentor é que vai explicar para vocês. Vamos trabalhar na radiestesia? Vamos trabalhar na física quântica? Ou vamos trabalhar na apometria? Geralmente, você vai trabalhar nos 3.
Não é assim, Roseli, que você entende? Acho que a caixinha não está funcionando. Achei. Não estava conseguindo ligar o trenzinho aqui. Isso mesmo. Hoje eu fui fazer uma harmonização de chakra lá no salão. Hoje eu tive atendimento. E a moça estava super tensa, né? E aí eu fiz a massagem, fiz ali a harmonização de chakra nela, pendurei ela, que lá no meu salão tinha um pêndulo bonitinho, tá igual daqui de casa, né? E eu fiz toda a limpeza energética, limpei todos os campos, com a radiestesia, a apometria, com a cromoterapia, e fui limpando e pedindo para que Deus, Jesus, que faça toda a limpeza naquele campo energético. Tá. Ó, tudo isso que você está fazendo, Fia, você pode cobrar pela sua consulta, não tem problema nenhum. No campo da cromoterapia, física quântica, apometria, é como se fosse o benzedor do rosário. Você pode não cobrar na primeira consulta, mas nas próximas, você tem que cobrar para poder energizar o seu campo vibratório. Não é que eu queira que você cobre. Na física quântica, existe uma... Ela fechou um pacote comigo hoje. É a primeira vez. Ela fechou um pacote comigo hoje. Isso. O que você vai fazer? Você vai energizando o campo vibratório da pessoa, mas o dinheiro que ela te paga, você vai benzendo e vai devolvendo pela linha do tempo. Não é que você está cobrando, você está benzendo o dinheiro dela para voltar para ela e para supor em você, na sua física. Então, não é que você vai viver da espiritualidade, você vai ter a espiritualidade à sua mão, desde que você não exagere muito. Nas cobranças, nos dogmas, como foi aquele moço João de Deus. Exagerou na sua filosofia de espiritualidade. Veja, todo benzedor, ele tem que ser um filósofo. O que é uma filosofia? Ele vai ter que saber agir, saber fazer falador, e muitas vezes ele não pode falar, e muito menos tocar num corpo sutil de um homem e de uma mulher. Todo benzedor não vai tocar em corpo de ninguém. Mesmo um macumbeiro ou um bandista, ele vai fazer suas coisas com o seu mentor, mas sem tocar um viés no corpo da pessoa, como eu faço na roda de cura. Eu nunca toco no corpo da pessoa, mas eu sei aonde está me doendo. Eu não preciso falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Então diga, que é para a gente não atrasar muito. Lá no meu espaço, eu atendo bastante cliente evangélica. Quase 90% das minhas clientes hoje são evangélicas. Não tem problema. E aí, o meu altar, eu queria levar lá para o meu espaço. Aí, eu comprei o cruzeiro, só não comprei o rosário e o terço grande, que a gente ia para Aparecida amanhã, só que o meu esposo está tendo muita queda de pressão. Aí está chovendo bastante aqui em Campinas, pode ser que em São Paulo esteja chuvoso. Aí acabei me desistindo. E aí, será que eu podia deixar o meu altarzinho numa caixinha e montar só na hora de fazer o benzimento? Que eu tenho umas esposas do pastor, a mulher do pastor, vai tudo fazer filha, então vamos fazer o explicador para você não ficar muito na dúvida. Evangélico acredita em imagem? Não acredita. Evangélico gosta de rosário? Piorou. Para o evangélico tudo é o demônio, tá? Então você vai ter que ser um pouquinho mais malandra, como diz Zé Pilintra. Você vai ter que usar, em vez disso, isso daqui. Eu te curo pelo Senhor, eu te afasto o mal pelo Senhor, e assim o Senhor te libertará. Pronto. Você não precisa levar o seu altar lá. Você vai usar as próprias palavras do mundo evangélico no seu benzedor. Porque ela é muito ser evangélica. E aí, isso daqui eu estava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para fazer isso? Porque a minha cruzinha está aqui. Eu peguei de manhã para levar. Eu falei, Deus, como é que eu faço? Fia, se você tem um público totalmente evangélico ou católico, você vai ter que dar direção para o católico, para o evangélico. Com o evangélico, você faz só a libertação dele por aqui.
Eu te batizo, eu te benzo e eu te liberto em nome do Cristo. Amém. Eles são muito intolerantes. Eles são muito intolerantes. Hoje, eu tenho 2 clientes evangélicas, uma é esposa do pastor e uma é pastora. É a mesma coisa. E assim, eu não posso falar assim. A única coisa que eu perguntei para ela se eu podia fazer uma harmonização de chakra nela, porque eu senti que ela estava precisando. Aí ela olhou, porque a minha sala, o senhor sabe como é a minha sala, né? Se olhar para as paredes, você vai ver que tem uns gráficos lá. Só para poder explicar para ela. Então, você vai fazer assim, Roseli. Para você equilibrar os chakras dessa evangélica, você vai pôr a mão aqui no... Não precisa encostar no peito da moça. Você só irradia energia aqui, ó, como se fosse um passe. Eu energizo você pelo Evangelho do Cristo. Que você se liberte de todo o seu mal. Amém. Pronto. Com o evangélico, você vai usar a imposição da mão. E com o católico, testa. Eu te benzo, eu te fortaleço pelo Cristo e em Cristo. Pronto. Se eu mostrar santo, crucifixo, magias, aquele público meu que poderia estar à vontade comigo, já não vai estar mais. É isso que eu fico pensando. Conclusão. Aí a pessoa pode vir falar para você assim, mas Roseli, por que você me benze com a mão, o outro você benze com o crucifixo e o outro você usa magia? O que você vai responder para ela? Não sei. Tudo vem no meu chamado ao Pai Criador. E assim, ultimamente, eu estou vendo bastante pessoas evangélicas, está vindo no meu campo. Então, você vai falar, tudo vem ao meu chamado pelo Pai Criador. Com você eu tenho que acender assim, com ela eu tenho que acender de outro jeito, e de outro jeito assim. Mas tudo é diferente? Não, tudo é igual. Perante ao Criador, todos somos iguais. Mas a forma de eu conduzir como instrumento é que é diferente. Pronto, não precisa explicar mais nada. Ok, gratidão. Se não, Fia, eu vou ficar preso nesse negócio de dogma. Eu não sou bandista, não sou católico, não sou evangélica, e como é que eu vou fazer meu trabalho de radiestesia, ou do meu trabalho da física quântica, ou da Umbanda Sagrada? Aí eu não vou trabalhar. Eu já atendi muitas pessoas evangélicas, atendo lá no meu canto, pessoas católicos, mesmo umbandistas, e eu não tenho problema nenhum com todos. Eu estou atendendo uma mocinha. Ela é filha do pastor, só que ela frequenta a Umbanda escondida do pai. E aí faz um tempo que ela frequenta. Aí eu falei para ela assim, você recebe, né? Você frequenta a Umbanda, né? Ela falou, não, eu falei, frequenta sim. Aí eu comecei a fazer a massagem nela, aí eu harmonizo a minha sala, gosto de acender meus incensos, coloco minhas musiquinhas levezinha. Aí eu olhei para ela, ela estava com um comportamento meio estranho. Eu falei assim, você quer receber, né? Só que você não pode fazer aqui, você tem um local para você fazer. Aí eu orientei ela, olha, aqui você veio para cuidar de você. Se você quer receber sua moça, você tem que ir no local que você acredita. Não aqui não é o local correto. Você vai fazer assim, Roseli. Quando você estiver atendendo essas pessoas que vão na Umbanda do vô e precisa a entidade descer, você vai falar assim, eu permito que a entidade responda a mim, mas quando a moça que está aqui, o aparelho, estiver preparada. E ela não está preparada, né? Porque ela está em ficção, né? Com os pais. Veja, é o pai e a mãe de santos, ela vai escondido, que tem que preparar essa moça. Quando você faz o acertamento de chakras, ou radiestesia, que é a imposição das mãos, junto com a apometria, que é os corpos sutis, tudo isso você vai ter que mostrar para o seguinte, não é que você vai puxar a entidade, você vai fortalecer a entidade para abaixar nela, mas não no seu casuar. Você não é a mãe de santo, não é o pai de santo daquela cabeça. Só que você vai pedir para a entidade, era o seguinte, olha, entidade, eu respeito o seu dogma, mas dê tempo para esse aparelho vos conversar. Você faz em pensamento isso daí. Dê tempo para esse aparelho para eles vos conversar. Porque senão, filha, você vai assumir papel de pai e mãe de santo, sendo que o seu trabalho é mais espiritual do que sair da total.
Aham. Note, tem que ter fundamento, tem que ter lugar próprio, tem que... Fia, é muita coisa. Você é só o curandeiro, o benzedor. Há outras partes da magia, com o tempo, se você quiser, daí eu tenho que ver lá no meu canto, como você vai agir, aí é uma outra história. Aqui você vai só benzer, se o público vai ser evangélico, não tem problema. Você vai benzer em nome do Senhor. Que nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe e te livre de todo mal, assim seja, amém. Amém. Amém? Amém. Pronto. Nada de axé, nada de demônio, senão você vai misturar todas as linhas de fundamentos. Não, eu fico... Já estou acostumada. Eu escolho sobre religião, dependendo da cliente, eu falo o mínimo possível, assim, para não confundir. Tá. Então, se ela perguntar da sua religião, você vai falar o quê? Eu falo que eu sou espírita. Espiritualista. Sou espiritualista. Eu falo. É espiritualista? É todos. Você é crente? Sou? Ótimo. Cadê o nosso Deus? Cadê a nossa Bíblia? Está tudo aqui. Deixa a Bíblia ali do lado. Vamos ler um salmo? Vamos ler uma parte do Evangelho? Deus falou assim, o profeta reclamou do outro lado. Ótimo. Eu tenho que estar com o meu preparo todo ali. Mas você não é espiritualista? Sim. Mas também sou crente. Ah, mas você não é católica? Também sou, se eu estiver atendendo um católico. Então, eu sou tudo um pouco, menos na boca daquele que eu estou atendendo. Exatamente. Eu não desenvolvo meu trabalho, Roseli. O mundo é egoísta, hipócrita, desde que você já nasceu ou antes dele. Se eu for separar o joio do trigo, não sobra ninguém para poder atender. Não vai mesmo, né? É meio complexo, né? A intolerância religiosa é bastante. Eu sofro um pouco com intolerância porque o meu marido é católico. Ele é bem católico. E assim, isso não impede eu rezar o terço todo dia com ele quando eu estou trabalhando. Ele tem um horário dele, ele reza lá no quartinho dele, no cantinho dele. Sim. Rezar o terço dele, ele reza o terço todos os dias, meu esposo. Agora, assim, a gente reza, mas ele vai na missa do domingo de manhã, e assim, então, ele não aceita, assim, das minhas partes, que ele fala que eu estou saindo do catolicismo. Eu falo, mas de onde você tirou isso? Tá. Fia, eu sei que o espaço nosso é curto, mas assim, tem um grupo que o menino, acho que a mãe moça criou, as dúvidas que vocês tiverem lá, eu vou responder no Passo 6, mas veja, você não tem lado, você tem todos os lados. De qual lado você tiver, você vai falar. De qual banda você tocar, você vai tocar. Mas você vai falar assim, para avô, nossa, eu vou mais... Aí eu não vou ser um bandista, eu não vou ser espírita, eu não vou ser católico, eu não vou ser nada, não, você vai ser tudo. Por acaso o Pai Criador deixou de amar um católico, um evangélico, um bandista, um espírita, que eu estou sabendo, acho que não. É só na cabeça vazia dos seis. Jesus não deixou religião, né? Ele não construiu religião. Ele construiu profecias. Aliás, o Cristo, ele fala sobre o verbo. Você sabe o que é o verbo? O que é? Eu entendo que é amar o próximo. Não entendo. Antes de amar o próximo. Tem amor pelas pessoas. É difícil, né? Fia, então é o seguinte, o verbo é assim, é o poder da palavra. O Cristo cura com o poder da palavra. Esse é o verbo. Então, eu vou benzer vocês, as dúvidas que vocês tiverem, o menino precisa resolver umas coisinhas, eu sei que o tempo nosso é pouco, para a gente poder fazer o desenvolvimento mediúnico, aos explicadores. Mas no campo do benzimento, não tem problema nenhum. Vocês vão benzer, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que matar um café. É que é muita coisa, Fia. Esse lado do benzimento tem muitos... Mas tá tudo nas aulas, viu, gente? Tem que assistir lá na Hotmart, porque essas sessões que eu vou, é mais as sessões de cura, para ele fazer o benzimento, tá com vocês, né? Eu sei que vocês têm as dúvidas, tudo, mas assim... Mas as aulas mesmo ensinando benzer, tá lá. Lá no vídeo que o menino gravou, tem bastante explicador. Vocês estão vendo por lá, e no grupo eu vejo que eu posso fazer para ajudar vocês. E tem uma apostila que ensina todas as formas de benzer. Mas fique tranquilo. Benzer, vocês benzem. Nem que demore um bocadinho, mas vocês vão conseguir. Tá certo? Eu sei que o nosso tempo não dá mais para fazer falador, porque o campo do benzimento é muito extenso.
Mas fica nessa caixinha aí uns... É o reclamador que vocês falam? É um ano, né? É um ano que fica. Aquele negócio da caixinha lá. Que o menino responde. Vocês põem as perguntas lá, o menino vê para mim, o que eu posso falar para vocês, eu falo através daquela caixinha, que vocês falam que é o WhatsApp, não sei o que vocês falam. É isso? Então, eu espero que vocês tenham mais calma no campo do benzimento, o Jair que já está mais tempo, a Bauerina que está começando, a Eva que já está em bom tempo, a Ana que já também está bom tempo na caminhada, a Terezinha não precisa nem desculpar muito, né? A Márcia não precisa nem falar, né? E a Roseli já sabe se virar um bocadinho, né? Qualquer dúvida, vocês reclamam nessa caixinha, tá certo? Faz o benzimento, então. Então, o vô vai benzer vocês, então, na força do nosso Pai Criador, para a gente poder seguir caminhada, que eu tenho que subir. Firma a cabeça. Pensa no nosso Pai Maior, que é Ele a nossa resposta. Ó Pai Maior, que venha a vossa generação, Pai do seu corpo e da sua alma, Pai se instale, Pai vocês façam imundo e cuida da doença imaginária dos pequenos do vô, os novos futuros benzedores. E através do meu rosário, eu elevo todo o seu corpo e espírito, dizendo: eu benzo uma vez, eu benzo duas, eu benzo três, eu benzo quantas vezes for necessário, sempre com o poder da ordem suprema de Deus Pai, Todo-Poderoso, pelo meu amado, que a vingança da doença vencerou, de sorte, todo o mal que nos corpos sutis, assim seja, amém. Que todo o mal agora seja elevado e desfeito no meu rosário, assim seja, amém. Eu cruzo vocês pela força do Cristo, e em Cristo eu te liberto de todos os seus maus, assim seja, amém. Desenviada, vão na paz do nosso Senhor do Bom Fim. Deixa eu fazer uma imagem. Deus abençoe. As dúvidas que vocês tiverem, vocês reclamam naquela caixinha que o menino colocou. Sorria, gente. Pronto, filha. Bom. Pronto. Bom final de Então, semana. vão né? em paz, Deus Tá abençoe. certo. Então, eu sei que o tempo nosso é curto, mas a gente vai se falando. Obrigado, viu, gente? E aí, a outra de janeiro, a gente agenda lá pelo grupo, tá bom? Pode ser que seja uma terça-feira ou um sábado, eu vi que o pessoal não tem problema, pode ser qualquer desses dias, né? Aí a gente organiza lá pelo grupo, tá bom? Beijão. Tchau. Gratidão. Deus abençoe todos. Gratidão.